Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan, sou arquiteto e urbanista e hoje eu quero conversar com você sobre arquitetura e ansiedade e como essas duas coisas tão importantes para mim podem trabalhar muito bem juntas. Se você é como eu, assim, ansioso de natureza, isso aqui vai te interessar. E eu vou começar falando sobre os especialistas. Hoje a gente tem muitos que dizem que certo nível de ansiedade, até o estresse, eles podem ser bons para a gente em determinados momentos. Eles nos ajudam inclusive a produzir mais e melhor. Um lance perigoso dentro disso é saber dosar essa quantidade. A linha é muito tênue, sabe? E varia de pessoa para pessoa. A respeito disso, eu quero te dizer que a arquitetura e todas essas nuances que envolvem a arquitetura podem nos ajudar muito com relação a isso. Elas podem ajudar a controlar a forma como as cargas de ansiedade chegam até nós. Se você acredita ou se você está interessado, calma aí que para iniciar esse assunto eu quero te propor um momento de reflexão sobre como você está entendendo a sua relação com os espaços à sua volta. Nessa hora que a gente precisa ficar mais em casa, que a gente está sendo privado de visitar os lugares que a gente mais gosta. Aí eu te pergunto, você está feliz aonde você está agora? O seu espaço particular, privado, tem suprido as suas necessidades físicas básicas, como ir ao banheiro, lavar uma louça e outras coisas que a gente tem que fazer dentro de casa. Mas mais importante, nos aspectos mentais, a ansiedade mora aqui, sabe? E aí dentro da sua casa e o seu trabalho. Esses espaços, eles estão te fazendo com que você se sinta bem? E se você não se sente, qual seria o espaço perfeito para você ser melhor ou mais feliz? Eu vou te contar um lance interessante sobre uns caras que estão estudando o comportamento humano em diferentes tipos de espaço. Esses caras são os psicólogos ambientais. Esse pessoal é especialista em entender como o desenho dos espaços podem afetar os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, principalmente os sentimentos que nos deixam mais desconfortáveis. Aí você me pergunta, Renan, mas o que isso tem a ver com a minha casa e o bar que eu frequento? Falei, cara, isso tem tudo a ver. Esses especialistas podem oferecer para a gente, arquitetos e pessoas em geral, uma capacidade de entender e utilizar melhor os elementos que são bons para as pessoas. E aplicar a acústica, a iluminação, as formas, os materiais e o desenho estético de uma maneira ainda mais intencional, com respaldo e através das pesquisas que eles estão fazendo. E ainda mais agora que os níveis de ansiedade atingem cada vez mais gente no mundo. E os efeitos do bem-estar humano ainda são mais importantes, né? E a gente precisa ter atenção nisso. Não adianta a gente ser lindo por fora e bagunçadão por dentro, sabe? Os espaços têm que apoiar a gente nisso também. E apoiar a gente em diferentes frentes da nossa vida. Tem uma frase muito interessante que eu não sei de onde vem, mas que eu carrego comigo também, que ela diz assim, a gente começa moldando a arquitetura, e depois a arquitetura molda a gente. Então eu preciso tomar cuidado com o que você ou eu, com o que a gente escolhe hoje, porque amanhã a gente pode ser refém disso. E aí a gente tem que dançar conforme a regra que a gente criou lá no passado. Mas voltando especificamente para a arquitetura e a ansiedade, tem uma outra história muito bacana que vai ajudar a gente a criar esse cenário para essa nossa conversa. Tem um grupo de pesquisadores que procuram um efeito calmante subliminar no desenho de ambientes de altíssimo estresse. Esses caras foram até uma enfermaria de uma ala psiquiátrica, de um hospital lá na Suécia. Esses caras descobriram que as áreas que contemplavam a luz do dia, aberturas para jardins, a natureza, boas janelas com vistas agradáveis e onde os elementos eram arranjados de uma forma intencional. Tudo isso levavam as pessoas para mudanças muito mais positivas. Nesses locais onde os pacientes eram menos agressivos e os níveis de ansiedade sempre caíam muito, tanto para eles quanto para os funcionários. E quando a gente compara um lugar mais preparado, mais pensado para determinada função, com outros que são menos hospitaleiros e os elementos não são arranjados, a mudança é impressionante. Enfim, eu poderia ficar citando aqui muitos outros exemplos e ficar falando horas com vocês disso, mas essa não é a ideia central. Hoje, especificamente, eu preciso que vocês pensem e façam um exercício imaginativo desse lugar perfeito e entendam que a gente pode fazer melhor e usar o desenho arquitetônico justamente ao nosso favor e a favor do nosso bem-estar e da nossa evolução, do nosso crescimento. O bom desenho de arquitetura pode oferecer um lugar mais aconchegante e acolhedor. Quando a gente chega em casa, sabe, depois de um dia difícil, a gente chega nervoso, ansioso, esse lugar pode nos preparar para uma boa noite de sono. A nossa casa tem esse poder.
e de criar uma atmosfera positiva que serve de moldura para uma vida mais tranquila. Todos os lugares à nossa volta, se vocês repararem, eles emitem mensagens e o nosso corpo recebe isso todos os dias. Será que a gente está entendendo corretamente esses sinais? Será que não seria a hora de reescrever ou criar a nossa própria mensagem ao invés de sermos bombardeados por informações e bips e notificações e tudo isso? Se a gente passar pela vida sem observar esses pequenos sinais que o nosso corpo recebe e não enxergar o diálogo que o mundo quer tecer com a gente, cara, isso é preocupante. A arquitetura é inseparável do dia a dia humano. E se um espaço te deixa vigilante o tempo todo, isso nos causa um impacto e impacta também o nosso futuro. A gente precisa criar possibilidades e momentos em que possamos realmente focar no que é importante, longe do celular e mais perto do jantar, sabe? Mais perto do relacionamento, mais pro descanso, mais no lazer ou na brincadeira com o nosso filho, por exemplo. E a arquitetura pode sugerir tudo isso quando a gente trabalha realmente o desenho, quando a gente foca no desenvolvimento de um bom layout, nas cores, nas escolhas das texturas, das plantas que ajudam a compor, o mobiliário e tudo que pode preparar o espaço para uma sensação de calma e de bem-estar e de tranquilidade. As pessoas, sabe quando essas pessoas entram no lugar, ou a gente mesmo entra num lugar e pensa, poxa, eu poderia morar aqui para sempre. Pois é, provavelmente neste lugar foram usadas técnicas para que você se sinta assim, confortável e relaxado. E talvez a gente possa adaptar determinadas abordagens aí na sua casa, no seu comércio, no seu restaurante, ou por exemplo, sei lá, independente. Independente de tudo isso, o importante é a gente saber que existem maneiras de se regular o estado mental através das coisas físicas ao nosso redor. A gente pode escrever essa mensagem junto e saber que a nossa vida pode ser diferente se a gente tiver mais consciência daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente precisa e de onde a gente quer chegar. É isso que eu gostaria de conversar com vocês. Pensem, reflitam e qualquer coisa eu tô por aqui, gente. Valeu!